Olá, estamos começando o programa Primeira Infância em Pauta, um projeto da Fundação Demócrito Rocha. E eu agradeço desde já pela sua audiência. O projeto Primeira Infância em Pauta, Desafios e Oportunidades para o Desenvolvimento Saudável pós-pandemia, tem como objetivo apresentar caminhos possíveis para minimizar os efeitos negativos do prolongado isolamento social que foi vivido nos últimos 2 anos por todos nós. A ideia é discutir com especialistas sobre a primeira infância, além de gestores públicos, educadores e sociedade civil, e mostrar indicações para propiciar o desenvolvimento sadio na primeira infância. Haja vista ser esse o período em que os vínculos e as conexões afetivas mais importantes são estabelecidos. Além disso, é o período em que o aspecto cognitivo tem o seu crescimento mais acelerado. Neste primeiro programa, vamos falar sobre o impacto emocional e a saúde mental da primeira infância neste período que estamos chamando de pós-pandemia. Aqui conosco para conversar sobre esse assunto, eu recebo Joana Mota, que é psicóloga do IPRED, o Instituto da Primeira Infância, e o médico Álvaro Madeiro, que é pediatra, professor da Universidade Federal do Ceará e coordenador técnico-científico do IPRED. Joana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda. É uma alegria poder falar, do nosso trabalho da primeira infância, que está tão em evidência, não só nas políticas públicas, mas no nosso dia a dia, É muito importante a gente construir hoje aquilo que a gente chama de futuro. Muito obrigada. Obrigada, doutor Álvaro, também por estar aqui conosco e começar o nosso debate, a nossa discussão, o nosso bate-papo, que certamente vai ser muito produtivo. Muito obrigado, é um prazer, sim, falar com os ouvintes aqui da TV O Povo. Agradeço o convite e também é um prazer estar aqui com a Joana. Bom, desde o início de 2020, quando o novo coronavírus chegou ao Brasil, a rotina da população tem se modificado por causa da alta transmissibilidade e da gravidade da Covid, que são decorrentes do vírus. As autoridades sanitárias recomendaram medidas de saúde pública, como o isolamento e o distanciamento social, para evitar a disseminação do novo vírus. E todos nós sentimos esses efeitos, os efeitos dessas mudanças. As crianças também e principalmente, por estarem em um momento de desenvolvimento inicial, que depende de vários fatores externos. Entre as principais mudanças apontadas por especialistas no contexto da vida da criança estão a dificuldade de concentração, o medo, a irritabilidade, a alteração no padrão do sono e da alimentação, o maior tempo de exposição às telas e o tédio, por exemplo. Como lidar com esses comportamentos que são efeitos decorrentes da mudança de rotina, também cuidando da saúde mental das crianças? E eu começo perguntando para a Joana. Joana, que efeitos emocionais, psicológicos vocês sentem, vocês percebem que o público infantil tem apresentado mais e que tem sido efeito da Covid, desse período de isolamento social especialmente? O público ao qual a gente vai falar é muito importante ser, antes de mais nada, retratado, A gente sabe que diante dos contextos familiares, a gente tem aí uma diversidade de infância. A infância a qual a gente lida, a qual a gente habitualmente tem essa condição de retratar, é uma infância muitas vezes esquecida. Uma infância que ela está inserida numa miséria, numa realidade onde a gente tem crianças, mas muitas vezes essas crianças não têm infância. Os sintomas mais comuns que a gente vai presenciar, a gente vai ficar em alerta, são a dormida, mal dormida, má alimentação, irritabilidade, agressividade, todos aqueles comportamentos que não são cotidianos, que não são comuns a essas crianças, Eles são, se não, o maior sinal de alerta para que a gente veja de que algo está acontecendo com essas crianças.
Quando se observa isso, o que os pais devem fazer? A quem que eles procuram? A quem que eles se dirigem? Como é que se faz uma situação dessa? Sim, Daniele, a Joana tocou num aspecto muito importante que diz respeito às múltiplas infâncias, né? Eu particularmente tenho a oportunidade de conviver com a infância do IPRED, que até pouco atrás era basicamente a clientela do Bolsa Família, muitas famílias em situação de rua. Recentemente a gente tem recebido mais a clientela do SUS, assim como na faculdade de medicina, da qual sou professor, eu lido com clientelas do SUS. E é muito interessante ver que essas clientelas, elas são muito diferentes. Diferentes em quê? Diferentes particularmente no padrão de organização das famílias, né? As famílias empobrecidas, as famílias mais periféricas, elas têm muita dificuldade com planejar as suas próprias vidas, porque elas vivem do Bolsa Família, elas precisam de ajuda para que esses pais possam corresponder ao que os filhos necessitam. Então, muitas crianças apresentaram, e algumas até pioraram os sintomas, porque as suas famílias já estavam precisando de ajuda e já estavam até mesmo no limite, né, dos seus padrões de reorganização com o apoio, seja das instâncias do SUS, seja no nosso caso também, no IPRED, como uma organização não governamental. Mas eu queria chamar a atenção a dois aspectos que são crônicos e que infelizmente pioraram durante a pandemia. O primeiro foi a insegurança alimentar, né? Nós temos dados de investigação científica feita por colegas nossos da Universidade Federal do Ceará, que apontam para um crescimento da insegurança alimentar em mais de 20%. Vale dizer que insegurança alimentar significa dizer que você foi dormir tendo comido menos do que você necessitava, ou que você comprou em alguma mercearia uma quantidade menor de alimentos do que sua família precisava. Então, são esses indicadores que demonstram a insegurança alimentar. Mas um problema que se cronificou foi o problema, infelizmente, da violência intradomiciliar. Aqui eu queria chamar a atenção que, além desse fenômeno difícil, perverso, né, recentemente foram publicados estudos que mostram o quanto a estrutura do cérebro é afetada quando uma criança é testemunha de violência intradomiciliar. Isso para quem tem 1 ano, 2 anos, 3 anos de vida, que espera, né, ver dos seus pais ou dos membros que compõem a família mais harmonia, mais amorosidade, mais exemplos positivos. Essas famílias vivem nesses padrões de praticamente abandono na periferia e convive com muitos conflitos, e isso é devastador a curto, a médio e longo prazo. Isso funciona, como os psiquiatras costumam classificar, como efeitos de uma síndrome pós-traumática, ou seja, esses eventos vão modificar a natureza do funcionamento do cérebro de tal maneira que, anos a fio, essa criança vai apresentar os sintomas de insegurança, de medo, de irritabilidade e, infelizmente, de agressividade, ao qual eu gostaria de falar mais na frente. O senhor fala na questão das crianças serem testemunhas, né, da violência doméstica, e aos casos em que elas são vítimas também. Acabam sendo vítimas, né, quando a violência se dá entre os outros familiares, mas aos casos em que elas são vítimas, e com as escolas abertas, né, no tempo em que elas podem ir, né, no período em que está tudo aberto, elas têm muitas vezes o suporte do professor, dos educadores, né? E quando todo mundo se fechou, o isolamento, o distanciamento social necessário, claro, para barrar o novo coronavírus, esse outro ponto, que também é um problema, se agravou e também veio à tona, né, doutor? Agora, numa situação dessa, Joana, que já tem tanta vulnerabilidade com as quais lidar, como é que a família pode falar ainda de outro problema que é sensível, que é a questão da pandemia, da Covid, dos cuidados sanitários que podem parecer tão básicos, mas para uma família que já vive tantas outras fragilidades, é outro tema delicado. Como é que se discute isso dentro de casa? É fundamental naturalizar esse espaço da casa como um espaço de conversa, como um espaço de abrigo. A gente não pode desconsiderar que todo esse cuidado do contexto familiar, ele é fundamental para o desenvolvimento infantil.
É o espaço de casa, que ele é o maior meio, né, de exemplo para essas crianças. Por meio de uma conversa, por meio de um brincar, por meio da ludicidade, é o maior mecanismo e ferramenta que a criança tem para a promoção de sua saúde, né? A gente sabe o quanto também as escolas são o que eu chamo de colchão psicológico, de promoção do desenvolvimento da criança, principalmente dessa oportunidade do brincar, do socializar-se, do comunicar, do poder verbalizar aquilo que ela está vivenciando. Nada mais é do que a família se vincular a toda essa rede de apoio, escola, unidade de saúde, profissionais, né, especializados, para amparar aquilo que muitas vezes a gente joga para cima da família, e essa família não tem estrutura, não teve, né, em sua base, por isso ela não tem como perpassar, né? Passar para aquela criança aquilo que ela não viveu. É muito importante a gente, antes de falar da criança, a gente também voltar um pouquinho e ter esse cuidado, esse olhar para a sua família. Como você citou, Joana, a escola também precisa trabalhar esses assuntos, né? Fazem parte hoje da rotina, do cotidiano de todos nós, principalmente agora da educação, em diversas instâncias, mas sem despertar ansiedade, sem criar um pânico, não é isso? Para as crianças, com as crianças naquele ambiente escolar? É fundamental dar esse lugar de fala. A gente normalmente enxerga a infância, a criança, como algo que não deve ser considerado, que não deve ser ouvido. Mas a criança, ela manifesta. Se não falando, ela manifesta no comportamento, né? Esses comportamentos que muitas vezes vão fugir do normal, digamos assim, são esses comportamentos que nos falam muita coisa, né? Que nos norteiam. E a escola senão, o maior instrumento a qual a criança tem para verbalizar, para se comportar, né? Com esse ambiente de proteção e promoção da infância. Doutor Álvaro, os efeitos no público infantil, né, os efeitos de todas essas consequências do isolamento, do distanciamento social, eles vão persistir por algum período? Tem como mensurar isso? Tem como fazer alguma perspectiva? Ou não, isso vai passar logo, já que a gente está tratando com crianças, já elas esquecem? Como é que são esses efeitos no público infantil e, consequentemente, no desenvolvimento? Isso é um problema. Nós já temos informações de outros eventos, né, que as crianças são, dentro dos agrupamentos sociais, das faixas etárias, aquelas que mais sofrem, né? Então, em períodos de guerra, em períodos de acidentes urbanos, acidentes como terremoto, como maremoto, né? As crianças, elas, apesar de terem mecanismos de compreensão da realidade sofisticados, né? Mas, na medida em que as famílias sofrem, as famílias se desorganizam ainda mais, aonde, inclusive, como comentou a Joana, aonde esse diálogo intrafamiliar ele é precário, né? E aqui eu queria comentar um aspecto fundamental aí dessa comunicação afetiva. Existe um projeto americano chamado de 30 milhões de palavras. O que é isso? É o que se estima que uma criança de classe média ouve durante os 5 primeiros anos. As crianças populares, isso feito nos Estados Unidos, com populações parecidas com a nossa do Bolsa Família, ouvem 1/10 dessas palavras, né? Isso significa que essas trocas, essas interações, né, de 30 milhões para 3 milhões, fazem falta ao repertório cognitivo, como você comentou, mas também ao repertório afetivo, né? A capacidade de perceber a diversidade. Aliás, isso também ocorre hoje, quando a criança passa muito tempo com as telas e perde a oportunidade de ouvir a realidade, de se interessar pela realidade, ou como dizem alguns, até aprender a dar um bom dia, a dizer um obrigado, por favor, porque ele não experimentou, né? Infelizmente, nós temos crianças, tanto na clientela pública como privada, com 4, com 5, com 6 horas de tela. E isso nos primeiros anos, em particular nos 2 primeiros, onde a criança precisa ser apresentada ao mundo pela mediação dos adultos, isso é devastador para o desenvolvimento cerebral. Por falar em mediação, Daniela, eu queria informar aí aos ouvintes, no IPRED, uma das estratégias de atenção às famílias
é uma estratégia chamada de mediação, onde entra a criança e a mãe, e um profissional treinado vai mediar esses diálogos afetivos, cognitivos e diálogos também disciplinares, né, que muitas das vezes estão obstaculizados pela vida cotidiana. Vale lembrar, ou sempre relembrar, né, que a vida dessas famílias que estão no SUS, ou que estão nas ONG, são vidas sobrecarregadas pela luta, pela sobrevivência. E quando você está em segurança alimentar, em uma luta muito dura, essas outras dimensões da existência, como, por exemplo, ler um livro para seu filho, expor o seu filho a passeios, ao contato com a natureza, à música, a qualquer atividade, inclusive de conhecimento do seu bairro. E, infelizmente, muitos bairros são violentos, muitas crianças não brincam mais na porta de casa a partir de 3, 4 horas da tarde. Esse é o relato nosso que a gente ouve cotidianamente no IPRED. Tudo isso vai reduzindo as experiências. Se você somar a tudo isso que já existia, mais uma tensão, né, decorrente de uma pandemia, esses eventos estressantes, eles têm um impacto poderoso. Inclusive, nós chamamos esse estresse de estresse tóxico, né? Depois eu posso comentar, são 3 tipos de estresses que acometem o ser humano. Um estresse, esse mais ou menos que a gente ficou aqui, de iniciar o programa, mas a gente tinha desejo de estar aqui. A gente tem um estresse que mobiliza a gente a fazer as coisas, como foi o vestibular de ontem, etc. Tem o estresse tolerável, né, que é um estresse muito duro de perder um filho, de perder um emprego, etc. Mas tem o estresse tóxico, que mesmo a gente tendo figuras de conforto dentro de casa, figuras que nos deem apoio, esse estresse ele ultrapassa a capacidade do organismo de se regular. E aí aparece a desregulação. E aparece uma desregulação que tende a ter efeitos duradouros e prolongados. A experiência da Covid, em algumas famílias, se caracteriza por esse evento de estresse tóxico. A Joana, como o doutor Álvaro falou, a rotina das crianças mudou. A rotina das famílias, né, de todos nós mudou, mas das crianças, já que a gente está falando de um desenvolvimento infantil, um desenvolvimento que é necessário e muito relevante naquele período, mudou completamente. A exposição às telas, por exemplo, passou a ser muito mais recorrente, já que não por impossibilidade da interação social, da brincadeira com outras crianças, com outros seres, as crianças dentro de casa passaram a ter mais contato com o videogame, com o celular, com o tablet, com o computador, né? Quem tinha essas possibilidades. E, ao mesmo tempo, se aumentou o fosso da desigualdade, né? As aulas remotas, por exemplo, mediadas pelas telas, passaram a ser uma realidade para muitos casos. Essa mediação, essas aulas remotas ainda hoje são um caminho possível, ou você acredita que, neste momento, deveria ser evitado, deveria ser valorizado mais o momento presencial da educação? Mais uma vez, o contexto familiar, ele pesa, né? Como que eu posso oferecer um estudo virtual quando eu tenho 5 filhos e um aparelho? Né? Então, eu tenho que escolher qual que vai assistir a aula segunda, qual que assiste terça e quarta e assim em diante. Toda essa precariedade do contexto familiar, ele traz esse risco, né? Traz esse apartheid social que a gente viveu não no momento de pandemia, a gente continua vivendo, mas que para todos é muito naturalizado. Sem dúvida, nada vai substituir o presencial. Né? O presencial ele te dá a oportunidade de colocar até mesmo o corpo em movimento, né? Te dá a oportunidade de criar vínculos, de vivenciar situações que as telas, né, jamais vão te dar, desde o cheiro ao contato. Esse corpo, principalmente para a infância, ele é, senão, a maior ferramenta, né, de brincar, né, de conhecimento, de captar todo esse universo que rodeia a criança. Então, quanto à educação ou a qualquer outro assunto relacionado às telas e ao presencial, sem sombra de dúvidas, o presencial é incomparável para as nossas crianças. Sem falar que a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, recomendou no período de lockdown, tempo de duração, até quanto aquela criança poderia estar exposta, né? Poderia estar vivenciando esse contato com as telas, que a gente sabe que depois desse período ele é
extremamente danoso para as nossas crianças. Já é danoso para os adultos, né? Imagina para o público em desenvolvimento, né? Em desenvolvimento inicial. Doutor Álvaro, o senhor acredita que a saúde mental, principalmente, né, quando se fala sobre famílias em vulnerabilidade social, tem sido uma preocupação maior? As famílias têm se preocupado mais com isso, por mais que haja, claro, outros assuntos mais relevantes e mais necessários para aquele contexto, naquele momento? Sim, Daniela, eu vou só voltar um ponto que vocês acabaram de comentar sobre o problema da escola, do ensino, porque tem uma outra dimensão muito importante, que criança precisa de pares para desenvolver a chamada linguagem pragmática, que está ligada também à interpretação. Então, tem uma linguagem que ela é verbal, tem uma linguagem que ela é gestual. Uma criança de 1 ano se comunica com outra de 1 ano, né, num padrão de desenvolvimento que é similar, assim como a de 2 a 3 anos. Então, dentre todos os aspectos relacionados à linguagem, essa linguagem mais pragmática, que possibilita que um jargão, uma piada que eu diga para você, você a entende, que o outro grupo social não entende, ela só é possível nessa convivência entre pares. Então, na medida do possível, né, sempre voltar às atividades presenciais. Agora, a pergunta que você fez relacionada à preocupação que as famílias estão tendo com a saúde mental, elas têm aparecido mesmo no IPRED cada vez mais precoce. Por que ela tem aparecido? Quando a criança começa a dar sinais de disfunção, que é a disfunção da família está repercutindo nela. Como eu comentei, a violência doméstica e um outro aspecto muito importante no IPRED, muito importante no setor público e também no privado, mas em intensidade menor, que é o problema da saúde mental das mães, em particular a depressão materna. Essa semana nós tivemos a presença de uma professora da USP, trabalhando no IPRED com o nosso grupo de pediatria do desenvolvimento e com o grupo do Conecta, que trabalha com autismo, e tanto a experiência de São Paulo como a nossa experiência, os casos clínicos que nós apresentamos eram bebês de 2 anos, de 1 ano e 8 meses, que a queixa era: ele não dorme, ele é muito irritado, ele agride os amiguinhos, ele morde os amiguinhos, ou seja, crianças já menores de 2, 3 anos já têm apresentado sintomas de desregulação comportamental secundário, que a gente chama de epigenética, ou seja, os genes deles que vieram programados, ninguém sabe, mas ali podia ser para um pianista, para uma enfermeira, para um engenheiro, para um arquiteto, para um humano com a capacidade de compreender os outros, de ser um líder comunitário. Dependendo de onde ele esteja, esses genes eles podem ser bloqueados, né? A epigenética, ela tem esse poder de desligar, como se desligasse, não deixasse aqueles genes se expressarem. E, obviamente, que o setor saúde e o setor escolar têm a função de desbloquear, de fazer com que aquela criança que tem um talento, por exemplo, para o futebol, para o piano, para tocar um instrumento, se alguém apresentar, ou o ambiente apresentar para ele um piano, apresentar para ele a possibilidade de jogar voleibol, a gente vê, né, o quão craque, o quão expert ele pode virar. Então, todo o trabalho que essas instituições, particularmente nós do IPRED, a maternidade escola, ambulatório nosso de pediatria, é de se contrapor a esses eventos adversos que essas crianças têm. Então, é verdade, as mães estão reconhecendo, porque tem uma criança agressiva que não para dentro de casa, produz um distúrbio muito grande, e elas começam rapidamente a entender que, se elas modificarem os seus padrões de interação, particularmente centrando na amorosidade e dando a entender que aquela criança importa para ela, por isso que não há trabalho com crianças que não implique no fortalecimento das mulheres. As mulheres são o centro, claro que os homens são super importantes, mas 40% da nossa clientela já não tem a família constituída de modo tradicional, mas a força materna, em particular nos primeiros anos, que possibilita que a criança se constitua de tal maneira que a garra de viver, de acertar, e de acertar não só para si, mas para o social, ela ainda guarda uma dependência muito grande, né,
dessa cuidadora principal. Pode ser uma avó, pode ser uma tia, pode ser o pai, esse cuidador que na imensa maioria das vezes era a mulher. É a oportunidade que as famílias veem da criança mudar, né, esse ciclo que se perpetua intergeracionalmente. Então, essa oportunidade que também é dada pela escola, né, pela rede de apoio, pelo IPRED, assim como a gente falou do estresse tóxico, que é tão danoso, mas todas essas oportunidades são, de fato, a mudança, né? Aquilo que também vai marcar esse cérebro. Então, quando você trabalha essa mulher, trabalha essa família, faz ela entender que está ali naquela criança a oportunidade dela ter uma vida diferente da sua. Você trabalha o meio, né, Joana? E é interessante que essa preocupação esteja existindo, já que antes você via muito, a criança está agressiva, está violenta, como o doutor Álvaro falou, mas faz parte, é isso mesmo. Hoje não, hoje já se percebe que não é normal, que não é regular toda aquela agressividade infantil. Sim, com certeza. A importância também, né, de utilizar o espaço de casa para que a criança possa contribuir com as atividades domésticas, desde que muito bem dosadas. Isso é muito saudável, isso é muito fortalecedor, né? Você elogiar, você fazê-la, por exemplo, vamos aqui lavar o prato, né, com a mamãe, e tá a todo momento trazendo essa positividade, muito bem, você acertou, é assim mesmo, né? Isso também traz esse fortalecimento psicológico para as crianças. A criança se sente útil, né? Gosta daquele elogio, gosta, principalmente nesse período em que é tão importante. A gente está chegando ao fim do nosso programa Primeira Infância em Pauta e eu vou pedir para você, Joana, inicialmente fazer as suas considerações finais, se houver algum serviço que você possa disponibilizar para a população, alguma rede social do IPRED, alguma forma de utilidade pública que a gente possa divulgar, deixo o espaço para você. Eu queria aqui deixar, né, primeiro a rede social do IPRED é @IPREDOficial. O IPRED ele é um serviço voltado para famílias em vulnerabilidade para promover a primeira infância, através da maior ferramenta de todas, que são as nossas mulheres. A gente também atende crianças e adolescentes com autismo. Deixar a mensagem para o telespectador de que você pode ser esse agente de mudança. Esse agente de mudança, por mais que você não tenha filho, mas as crianças estão ao nosso redor a todo momento, nossos sobrinhos, né, estão nas escolas, nesses ambientes sociais que as crianças assim preenchem. Somos nós, esse alguém que a gente tanto fala que alguém tem que fazer alguma coisa. É justamente a promoção dessa infância feita hoje que vai mudar a vida de toda uma sociedade amanhã. Muito obrigada, Joana. Eu agradeço também ao doutor Álvaro e deixo espaço também para o senhor fazer as suas considerações finais, doutor. Obrigado, Daniela. Essa oportunidade eu queria, nesse final de programa, né, eu queria deixar uma ideia que apareceu aqui, que é a ideia das chamadas interações positivas, né? Do mesmo jeito que você comentou sobre os elogios, né, que ninguém vive sem elogio, porque isso significa dizer que você é visto, você não é invisível, você tem um valor, você importa, né, para aquele contexto. Então, também, tanto na maternidade, na universidade, como no IPRED, a gente está sempre vendo, reconhecendo a dureza da vida das famílias e o esforço que essas mulheres, esses homens estão fazendo, levando seus filhos, né, para essas instituições, para encontrar lá um acolhimento, encontrar lá uma perspectiva diferente do cotidiano deles. Então, por exemplo, se vocês forem, quando você voltar lá novamente ao IPRED, você vai ver que o IPRED tem um pilar de estética, um pilar de fruição, de beleza, que produz encantamento às famílias que lá chegam, né? Ou seja, é um ambiente feito, né? Recentemente uma senhora disse, é muito respeito que vocês têm com a gente, porque vocês preparam um ambiente todo bonito, e todo agradável, e todos os funcionários nos enxergam, né, na condição de humanos. Então, eu queria, nesse momento de um certo esgarçamento da vida social, né, de que não há vida social sem conectividade. Nós humanos nascemos para nos conectar. Nós humanos nascemos na profunda dependência de um outro humano que nos dê vida, que cuide da gente. Isso é a vida inteira. Estamos muito doentes quando dizemos que não precisamos de ninguém para viver. A vida é essa conexão.
Estamos passando por um momento do país e da humanidade onde a controvérsia negativa, porque as controvérsias positivas, o respeito às diferenças é fundamental, mas essa destrutividade tem ganho muitos espaços. Nós representamos o que o autor francês chamado Boris Cyrulnik chama de tutores de resiliência. Nós que eu estou me referindo, somos todos que pensam dessa maneira, que a vida é conexão social para o bem. Estamos inseridos num trabalho de dizer para o outro que ele importa e de estender a mão, porque todos em algum momento da nossa vida precisaremos de ajuda. Nesse momento são eles e a gente, socialmente, todos nós devemos estar disponíveis, né, para esse aperto de mão, para essa proximidade. Muito bem, e a gente deixa aqui também o nosso reconhecimento ao trabalho do IPRED, o Instituto da Primeira Infância, que faz todo esse acolhimento em tantas instâncias, né, na educação, na saúde especialmente, mas na saúde em vários âmbitos, de forma muito excelente, de forma muito cuidadosa e respeitosa com a criança e com as suas famílias. Hoje nós falamos sobre o impacto emocional e a saúde mental da primeira infância neste período chamado de pós-pandemia. Conversamos com a Joana Mota, que é psicóloga do IPRED, Instituto da Primeira Infância, e com o médico Álvaro Madeiro, pediatra, professor da Universidade Federal do Ceará e coordenador técnico-científico do IPRED. E eu lembro que nosso próximo programa vai tratar do assunto os desafios pós-pandemia da educação na primeira infância. Desde já eu agradeço pela sua audiência e até a próxima.